Querido Deus e bondoso Pai que está nos céus, nós te suplicamos, Pai Santo, a Tua palavra e a unção do Teu Santo Espírito, Pai Santo e poderoso. Queremos falar um pouco do Teu amor e da Tua bondade. E pedimos uma bênção sobre as pessoas que ouvirem essa mensagem, coloquem seus corações, para que possam encontrar o Senhor enquanto se pode achar e buscar enquanto é tempo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, boa tarde, prezados ouvintes e amigos, na paz em Cristo Jesus. Nós tivemos, por fé e por obediência a Deus, de ouvir o mandado de Deus, porque estamos de idade e o Senhor nos chamou muito jovem ainda para o ministério do seu Evangelho. Trabalhamos muito para o Senhor, pregando a sua palavra, distribuindo Bíblias, panfletos, livros e falando do amor de Deus, tanto em São Paulo como no interior de São Paulo e por vários lugares. E hoje, Senhor, nós estamos com a idade muito avançada, não podemos mais nem ir para a igreja porque não temos companhia. Moro sozinha, não sozinha, porque o Senhor Jesus está comigo. Sua promessa foi que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, e nisso eu creio. Eu vou falar aqui hoje sobre a pessoa ser perseverante em oração, porque quando nós perseveramos em oração, sabemos que estamos na presença de Deus. Nós não desanimamos, não tememos mal algum, porque sabemos que estamos na companhia de Deus eterno. Nós vamos falar como nós devemos perseverar. A perseverança nos faz forte, nos dá confiança em Deus, nos guarda do mal, porque estamos perseverando na oração. E quando muitas vezes vem o desânimo, a tristeza que nos assola, o desprezo, até do povo da igreja, enquanto eu era nova que vivia na igreja, as pessoas me visitavam, conversavam comigo, tinha uma convivência maravilhosa com os irmãos. Hoje eu estou de idade, sou menosprezada, ninguém me visita, ninguém da igreja me visita. Eu recebo uma visita, vivo sozinha aqui, dentro de uma casa, esperando o dia que o Senhor vai me levar. E eu estou feliz, porque eu sei que eu estou me preparando. E o Senhor não vai me levar enquanto eu não estiver preparada. Eu peço sempre a Deus para perseverar em oração na presença dEle. Porque nós encontramos na Bíblia a história de um homem que era perseverante. E dentro de toda a Bíblia, encontramos esse homem que perseverava, nunca ele questionou a Deus por nada. Será que ele era pobre? Não, ele era um homem mais rico do Oriente. Esse homem, o seu nome era Jó. Jó de tudo tinha 100. Deus deu riqueza a Jó. Ele era um homem centenário. Era 100 rebanho de ovelhas, 100 rebanho de camelos, 100 rebanho de gatos, de tudo ele tinha 100. E ele perseverava em oração, oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele tinha 10 filhos e filhas. E sempre ele vivia perseverando na presença de Deus. E certo dia, o povo de Deus foi se encontrar com Deus. No meio do povo de Deus vinha Satanás. Deus olhou para Satanás e disse:
De onde tu vens, Satanás? Ele disse de rodear a terra, passear pelo meio dela. Aí Deus lhe pergunta: viste meu servo Jó? Homem temente a Deus, livra-se do mal. É um homem íntegro, ele tem integridade. Ele é perseverante ao meu lado. E Satanás deu uma gargalhada, como muitas pessoas fazem. Nos dias de hoje, quando a gente fala de Jesus, fala da salvação, fala do seu sacrifício, fala do cuidado de Deus por todos, fala o amor que Deus tem por todos, as pessoas dão gargalhada, principalmente uma pessoa da minha idade, com 90 anos, se fala de Jesus, se essa velha está caducando, só sabe falar disso, só sabe, já vi gente que falava e ouvia, sabe falar da Bíblia, sabe falar de Jesus, porque Jesus, mas é isso mesmo, é a minha perseverança, é no meu Salvador. E Jó era perseverante. Aí Satanás, com ele, disse que vinha de rodear a terra, passar pelo meio dela. Ele é o príncipe deste mundo. Ele não é dono do mundo, mas ele é o príncipe, ele rege o seu rebanho. O seu rebanho não, sua gangue, aqueles que seguem a ele, que seguem o mal. Mas ele se achava por dono. Aí ele falou para Deus: Jó te venera, te adora, te obedece, é íntegro, tem integridade, é vigilante, talvez perseverante, porque tu enchesse ele de bens. Só ele é o homem mais rico do Oriente, tu enchesse ele de bens. Agora tira tudo que tu desse a ele, para ver se ele não cospe na tua cara. Vê que atrevimento Satanás tem. Satanás é atrevido, é enganador, é acusador. Tudo que não presta ele é. E ele lança nos seus adeptos. As pessoas muitas vezes querem seguir a Deus e ele não deixa, ele mente. Porque ele também tem o povo dele aqui na terra que enganam, falando no nome de Jesus, tomando o nome de Deus em vão. Aqueles que Deus não tem por inocentes são aqueles que tomam o seu nome em vão. Isso está no mandamento, nos mandamentos de Deus. Aí Deus falou para Satanás: Satanás, eu não vou tirar nada do que eu dei a Jó. Eu dei a Jó porque ele merece, porque ele vive na minha presença, ele é meu filho. Satanás disse: tira para você ver. Então tira. Deus disse: eu não tiro não, Satanás. Mas você quer ver se ele vai fazer isso? Vai tu e tira. Só foi Deus falar isso, Satanás, dentro de frações de segundos, de minuto, acabou com toda a riqueza de Jó. Chegou um criado e disse: meu senhor, teu rebanho de camelo morreu, todos. Se eu escapei para dar a notícia, chegou outro criado, disse: os teus escravos morreram e fugiram, só eu escapei e vim te dar a notícia, os teus empregados, teus servos. E outro fala, outra notícia: morreu o rebanho de ovelhas, acabou com tudo que Jó tinha, ele acabou. Olha como Satanás é, irmãos. Satanás acaba com a tua fé, acaba com a tua crença. Ele apresenta um problema que você acha que é difícil aquele problema de ser resolvido. Você perde a sua confiança em Deus, se afasta de Deus, sai da igreja, não quer ir mais, acha que Deus não tem poder para destruir as artimanhas do inimigo. Só é você dobrar o teu joelho, perseverar em oração, confiar em Deus, ter fé. A fé que você tem, que eu tenho, que se nós tivermos fé, essa fé foi dada por Deus. Porque lá na epístola de Judas,
ele disse que era necessário ele escrever aos santos sobre a santíssima fé que Deus tinha dado um dia aos santos, para que eles perseverassem nessa fé. Mas Satanás é assim. Muitas vezes eu encontrei pessoas como missionária, de eu dar estudos bíblicos, falar de Jesus, mostrar direitinho o caminho da salvação, o sacrifício de Cristo na cruz. E eles acharam que está certo, eu creio, eu acredito, eu oro, eu rezo, tudo bem. Mas aquilo é coisa que é passageira para eles. Não, o que é bom é o mundo. O mundo oferece muitas coisas que é agradável aos olhos das pessoas que não confiam em Deus e não perseveram na confiança em Deus. Mas aí Jó fica sem nada. De repente chega um outro criado e diz a ele: meu senhor, teus 10 filhos estavam se banqueteando dentro de uma casa. De repente a casa caiu e matou teus 10 filhos. Tudo que Jó recebia de notícia, ele glorificava a Deus. Aonde você vai encontrar uma pessoa nesse mundo assim? Hein? Se você tem a tua casa, tua despensa está cheia, tua geladeira está cheia, teu limite no banco está grande, você não tem falta de nada. Mas se dentro de um dia, 2 dias ou um mês, vai lá que seja, se acabe o que tem na tua despensa e o que tem na tua geladeira, tua conta do banco estoure, você não tem mais onde buscar nada, você vai glorificar o nome de Deus? Eu pergunto, você vai louvar o nome de Deus, dizer como Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei a ele. O Senhor deu, o Senhor tirou. Jó nunca podia imaginar que aquilo era a artimanha do inimigo, de Satanás, da antiga serpente, para ver se ele blasfemava o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele não sabia, mas ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. E era a conversa de Jó. E ele ficou pobrezinho. Só ele e sua esposa, e ele foi trabalhar para se manter. Até que no outro dia, o povo de Deus ia se encontrar com Deus. E Satanás vinha no meio do povo de Deus. E ele vive muito no meio do povo de Deus, para ver se ele encontra uma pequenina brecha. Porque se o crente dá uma pequenina brecha, ele entra para rachar, para acabar. Cuidado, irmãos. Fica na brecha. Permanece na brecha, na oração. Não deixa. Não dá lugar a esse nojento. Ele é o acusador. Ele faz de tudo para te acusar depois. Aí Deus vendo Satanás e disse: o que tu anda fazendo agora, Satanás? Não estás alegre já com o que fizeste, que tiraste os bens de Jó? E que andas fazendo? Ele só tem rodear a terra e passar no meio dela, é o que ele faz, atentando as criaturas. Deus disse: tu viste meu servo Jó? Tirasse tudo que ele tinha. Ele blasfemou? Ele me questionou? Como tu disseste que ele faria? Ele me adora cada dia mais. Ele me venera. Ele me busca. Ele é meu filho. E Satanás disse: ele tem saúde, né? Ele trabalha, né? Agora, toca na saúde dele e vê se ele não vai blasfemar de tu. Ele vai cuspir na tua cara. Satanás teve o atrevimento de falar isso para Jó, para Deus, que Jó faria isso. Deus disse: Satanás, eu não vou tocar na saúde de Jó, mas eu te autorizo, toca. Só não toca na vida e nem no juízo do meu servo.
Satanás tocou na saúde de Jó. Jó se cobriu de uma lepra, de um câncer, de uma ferida no seu corpo todo, que doía, que queimava, que ele coçava, que ele não podia nem vestir roupas, e era um sofrimento terrível. E além de todo esse sofrimento, ele dizia: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado para sempre. Ele louvava a Deus. No seu gemido, nos seus lamentos, na sua dor, ele perseverava em oração, adorando a Deus, venerando o seu nome. Era uma fé inabalável, uma perseverança que Jó tinha. Irmãos, quem dera se pelo menos uma fatia, uma faísca daquela fé que Jó tinha em Deus, eu viesse a ter, você viesse a ter, as coisas seriam bem melhores. Irmãos, olhamos do jeito que está o mundo, além das barbaridades que o homem vem fazendo, a natureza também está contra o homem, o ser humano, está destruindo, está ceifando vidas, está deixando gentes desabrigados. É a chuva que vem de Deus. Isso daí é o poder de Deus, porque o homem destruiu a natureza agora irou-se contra o homem. Você veja bem como está a situação. E o que é que você deve fazer? E falar: louvado seja o nome do Senhor. Como Jó falava. Aí, com todo o seu sofrimento, nos seus gemidos, ele adorava a Deus. Era perseverante, irmãos. Era muito perseverante. Isso foi muito tempo. Que um certo dia, os seus amigos, os seus bons amigos, que ele achava que eram amigos, chegavam e diziam para Jó, acusavam Jó: tu pecasse, cara, para você estar numa situação dessa. Você era o homem mais rico que tinha no Oriente, você perdeu tudo que você tinha, você não tem nada, uma fagulha, e agora você se encontra numa situação de enfermidade, nas condições. Que pecado você cometeu a Deus? Jó disse: maldiçoado seja o dia que eu nasci. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a mulher vem e lhe traz uma comida e diz: Jó, olha aí. E ele, com tanta dor que ele sentia, se coçava com um caco de telha, ele olhou e disse que não podia comer, o sofrimento era muito, mas louvado seja Deus, ele me deu, ele tirou, louvado seja o nome do Senhor meu Deus. A mulher olhou para Jó e disse: Jó, tu numa situação que tu te encontra, tu ainda fala isso, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó disse: mulher, tu és louca, como uma louca fala, tu estás falando para mim. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aí um dos seus amigos disse: Jó, para você não ter mais jeito, estavam seus amigos todos ali. Sua situação é caótica, Jó. O seu fim é morrer. Jó olhou para os seus amigos e disse: eu sei que meu Redentor vive e que um dia se levantará em minha defesa. E ele, quanto tempo após foi que Jesus veio, hein? Quem pode saber? A gente não sabe se essa história de Jó é uma lenda, se é um mistério de Deus. Sabemos que está escrito na Bíblia para um exemplo de nós perseverarmos e sabermos que o Senhor Deus está conosco se nós estivermos com Ele em toda e qualquer situação. Deus não nos chamou para viver no mar de rosa, para adquirirmos fortuna, para amanhã termos milhões, como pregam por aí. Deus nos chamou
E Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, persevere, eu venci o mundo, venci por vocês. Jó, nessa hora, Deus fala com Jó e diz: Jó, onde tu estava quando eu criei o mundo? Hein, Jó? Tu viste quando eu criei o mundo? Onde é que tu estava? Ora pelos teus amigos agora. E Jó, quando orou pelos seus amigos, Jó sarou. E Deus deu a Jó de volta tudo que ele tinha em dobro. Até os seus 10 filhos que morreram. Quando Cristo voltar, que eles dormem, Deus vai entregar a Jó 10 filhos que morreram. E Deus lhe deu mais 10 filhos mais bonitos do que os primeiros. Aí então é 20. Para ser em dobro, vai lhe dar os 20 filhos. Irmãos, na situação que nós se encontramos, se nós não crermos num Deus que vai nascer sol, vai cair essa chuva, vai nascer a semente, para o meu alimento, para o teu alimento, para a sua prole, para os animais. Deus cuida de tudo que Ele criou com amor. O amor de Deus é incomparável. É um amor tão grande que não há quem possa discernir o amor de Deus. Mas sentir o amor de Deus. Eu pergunto a você, você sente o amor de Deus? Você sente que é por amor que Deus entregou o seu Filho Jesus para morrer e sofrer o que Ele sofreu numa cruz para nos salvar, para quebrar os grilhões de Satanás, para nos livrar do cativeiro de Satanás? Isso é o amor de Deus. Você entende que o amor de Deus te livra da peste perniciosa? Você sente que o amor de Deus faz você deitar e dormir e você não vê quando você pega no sono. Você não vê. Porque Deus te faz repousar em segurança. É o amor de Deus. Creia nesse amor sem igual, meu irmão. Persevere em oração. Dobre teu joelho e fale com Deus quando você estiver em preocupações, com problemas difíceis. Pede a Deus que Ele é o Pai de misericórdia, que nada nega aos seus filhos. O próprio Jesus Cristo disse: aquele que me busca, de maneira nenhuma lançarei fora. Creia nessas palavras, porque o mundo está no fim. Nós estamos no final da história desse mundo. Os sinais nos mostram que o mundo está no fim. E quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, para buscar os seus escolhidos, os seus filhos, aqueles que perseveraram na oração, aqueles que amaram a Deus, conheceram o seu grande amor, entregaram suas vidas nas mãos de Cristo, mesmo com sofrimento, eles têm um Deus que cuida, nós temos um Deus que cuida de todos nós. Se você crê e quiser conhecer Deus, Jesus Cristo está de braços abertos. Ele abriu os seus braços na cruz para depois te abraçar por amor e te dar a salvação, se você crê. Eu vou só falar uma palavra. Na Bíblia tem uma palavra, eu não leio, eu não enxergo, mas eu tenho a Bíblia no meu coração. No capítulo 3, no verso 16 do livro do apóstolo João, o evangelista, ele escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia nessas palavras. Entrega a tua vida a Cristo, para que Ele te dê a salvação, a vida eterna. Esse é o meu desejo e a minha oração. Vamos orar, fazer uma oração para encerrar o nosso live. Querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, pelas tuas palavras, Senhor, colocaste na nossa boca,
para que todo aquele que ouça essas palavras creia no Senhor Jesus Cristo, creia em Deus que criou esse mundo, se entregue a Jesus, para que ele possa viver e um dia ver Jesus e receber o seu bem-vindo. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém. Boa noite. Não consegui apagar. Desligar?